Bora imaginar uma obra em casa. Na hora de trocar o piso da cela, não adianta só calcular a área geométrica do chão de um jeito totalmente abstrato, sabe? A gente precisa traduzir essa área para o mundo real e decidir quantas caixas de cerâmica comprar de verdade. Tem que colocar na conta as margens de segurança, os recortes na parede, aquelas perdas normais de material. É a matemática botando a mão na massa. Sejam muito bem-vindos a essa nossa nova análise. Hoje a gente vai decodificar um documento oficial fascinante que mostra exatamente como o Enem funciona por trás das cortinas. O nosso foco vai ser entender a fundo como a matemática é usada não só para achar um número isolado, mas para construir argumentos muito sólidos e concretos no mundo real. O detalhe mais bacana aqui é reparar nesse selo oficial. A presença do brasão deixa bem claro que não estamos baseando a nossa análise em achismos ou palpites sobre o que a prova exige. Essa é a matriz de referência do Ministério da Educação pura e simples. É a decodificação exata do projeto, a verdadeira planta baixa da prova sendo desvendada em primeira mão. E para nossa jornada fazer bastante sentido, o roteiro é super direto. Primeiro a gente entende o código geral da prova, dá uma olhada na base dos eixos cognitivos, depois vê como a matemática lê a realidade, foca em grandeza de medidas e culmina lá na habilidade 13, vendo o impacto da medida no mundo real. Seção 1. O código do Enem. A fundação de tudo. A prova não é montada simplesmente com matérias isoladas em caixinhas. Na verdade, ela roda em cima de 5 eixos cognitivos que são a base de todas as áreas. A grande sacada é testar a nossa verdadeira compreensão de mundo. Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações-problema, construir argumentação e elaborar propostas. O ponto crucial é justamente esse. O foco é pensar e raciocinar, e não memorizar fórmulas como um robô, totalmente sem contexto. Seção 2. Eixos cognitivos, a base. Vamos colocar uma lupa no eixo que vai ser o nosso grande motor hoje. Essa aqui é a definição exata do eixo 4. Construir a argumentação. A matriz diz o seguinte: relacionar informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir argumentação consistente. Prestem bem atenção nessas palavras, situações concretas. Nesse tipo de exame, o argumento não fica voando lá no mundo abstrato das ideias. Ele é uma ferramenta poderosa para resolver algo real, algo que acontece na rua, dentro de casa, no dia a dia da sociedade. Seção 3. Matemática. Lendo a realidade. Mas como será que essa exigência de criar argumentos bate com aquele universo exato dos números? Aqui a gente tem uma mudança gigante de mentalidade. Na matemática bem tradicional, daquela mais antiga, a gente passava muito tempo no cálculo pelo cálculo, né? Só achar o valor de x, sublinhar a resposta e ir embora para casa. Mas com essa matriz, a matemática vira uma verdadeira lente de leitura do mundo. A ideia é construir significados para entender a realidade e solucionar aqueles problemas práticos que aparecem o tempo todo. O número final é só o transporte e nunca, de jeito nenhum, o destino final. Seção 4. Foco. Grandezas e medidas. Isso nos leva numa linha reta até a competência de área 3. Dá para fazer uma analogia incrível aqui. A gente pode pensar nas grandezas e medições como se fossem as ferramentas exatas de um mestre de obras. Pensa no metro, no litro, no quilo ou naquela escala de um mapa. Eles não são só teorias chatas dormindo no livro didático. Eles são literalmente o esquadro, o prumo e a trena de um construtor. Instrumentos indispensáveis para conseguir medir a imensidão do mundo físico com precisão e só depois disso fazer alguma intervenção de verdade. Olha só como a exigência cognitiva vai subindo, formando uma verdadeira escada na competência 3. A gente começa mais tranquilo na habilidade 10, só identificando relações. Depois, ganha noção super importante de escalas na habilidade 11. Já na 12, a gente vai lá e resolve o problema na prática. Aí chegamos na avaliação rigorosa do resultado na habilidade 13. E, para fechar lá no topo, a habilidade 14 faz a gente avaliar uma proposta inteira de intervenção. É, literalmente, um degrau de complexidade por vez. Seção 5. Habilidade 13. O argumento. O grande clímax onde a matemática fria e o raciocínio lógico dão as mãos. Lendo a frase direto lá da fonte. Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. Ela é curta, mas carrega um peso enorme. De um jeito muito inteligente, essa frase junta a precisão de um cálculo numérico com aquela nossa necessidade puramente humana de ter um argumento que pare em pé e que seja 100% confiável. Mas claro, para dominar isso, a gente precisa dos tijolos básicos. Estamos falando de colocar a mão na massa com comprimentos, áreas e volumes. E mais do que isso, entender de fato as unidades de medida, como elas dependem umas das outras e dominar as porcentagens e proporções. Essa é a nossa argamassa intelectual. Agora, a pergunta de R$1 milhão é:
O que a gente faz com tudo isso quando a vida exige uma resposta? Bom, avaliar o resultado significa que encontrar a resposta da conta é apenas o primeiro passo. O segundo passo, que é o grande divisor de águas, é analisar de forma ativa esse número calculado com um objetivo muito claro: justificar logicamente alguma decisão que vai impactar a vida real. E para entender como isso é prático e fascinante, bora destrinchar uns exemplos passo a passo. Lembra da reforma do comecinho do nosso mergulho? Vamos seguir essa linha. Imagina que a gente mediu a sala e deu exatos 20 metros quadrados. E o piso lá na loja diz que cada caixa rende 2 metros quadrados. Naquela matemática totalmente abstrata da Lusa, a conta é rápida. 20 metros de área divididos por 2 de cobertura, chegamos em 10 caixas. E pronto, né? Errado! Aplicando a habilidade 13 de verdade, a gente precisa avaliar o resultado. Fora do papel, na vida real, piso quebra, quebra no frete, o pedreiro faz recorte nas portas. Então, o argumento consistente, apoiado pela matemática e pela imperfeição da obra, é recomendar a compra de 11 caixas. Aquele número inicial se molda à realidade para tomar a decisão certa. E olha só como isso é ainda mais essencial quando o assunto é saúde pública. Vamos pegar o cálculo de dosagem de um xarope infantil. A bula manda dar rigorosamente 5 mg por quilo. Para uma criança de 20 quilos, a conta inicial aponta a 5 vezes 20, precisaria de 100 mg do remédio, certo? Mas aí tem um detalhe físico crítico. O remédio é líquido. A embalagem diz que temos 10 mg em cada mililitro do xarope. Avaliar essa medição de forma responsável é cruzar essa necessidade de 100 mg com a concentração do frasco. Fazendo a divisão, a gente conclui aquele argumento prático, definitivo e inquestionável de que a dose segura na seringa tem que ser de 10 ml. A medida aplicada com o contexto certo simplesmente salva vidas e evita uma superdosagem terrível. Seção 6. A medida no mundo real. O momento em que a arquitetura da matriz toda se encontra. A chave de ouro de toda essa estratégia vira quando a gente percebe que a habilidade 13 não vive isolada no mundo. Ela é como um cordão umbilical para os grandes eixos. Avaliar a medição com esse senso afiado é o que a gente precisa para enfrentar de frente uma situação-problema real lá do eixo 3. E a partir daí, elaborar uma baita proposta de intervenção que é a alma do eixo 5. A conclusão brilhante que fica é que um número voando sozinho num pedaço de papel jamais vai ser a resposta que a sociedade moderna precisa. Qualquer conta requer um propósito claro. E assim encerramos essa nossa exploração profunda sobre os bastidores matemáticos da prova. Mas antes de ir, fica aqui uma provocação enorme, uma verdadeira bússola para guiar cada cálculo nosso a partir de hoje. Esse número final da conta faz mesmo sentido lógico e prático na vida real? É justamente essa curiosidade incansável de questionar cada medida que pega a frieza de uma conta matemática e transforma em um argumento simplesmente imbatível. Que a gente nunca deixe de analisar e medir o mundo à nossa volta com os olhos sempre abertos. Até o nosso próximo material.